Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, depois de muitos acontecimentos importantes aqui no nosso país e muitos no campo do inusitado e do surrealismo, como, por exemplo, a solicitação que os advogados de Bolsonaro estão pretendendo fazer ao Tribunal de Contas da União para que sejam entregues a Bolsonaro, ou seja, aquele que praticou o roubo, o assalto, os produtos do crime, que é uma situação jamais vista em qualquer lugar, qualquer literatura, qualquer ambiente político no planeta. Pois bem, então isso acaba atraindo muitas das nossas atenções. E todos nós que temos os nossos espaços nas redes, no YouTube, nas redes sociais, as suas páginas na internet, nós estamos ainda obrigados a cuidar desse assunto, o rescaldo que foi deixado por essa catástrofe chamada governo Bolsonaro que se abateu sobre o povo brasileiro. E por que a gente acaba fazendo isso, né? Porque há uma espécie de sentimento inconsciente de que a gente só vai conseguir mesmo avançar para cuidar dos assuntos concretos aqui no nosso país quando a gente tiver um sossego político, um sossego republicano e um sossego espiritual, né? Um sossego nas nossas almas também, porque não é possível a gente seguir em paz vendo pessoas que fizeram tanto mal ao Brasil ainda dentro de um ambiente de impunidade. Felizmente, já se vê o discurso que aponta para a prisão de Bolsonaro ser mais disseminado, e sobre essa questão vou conversar aqui com vocês, além de outros assuntos também muito importantes para a gente começar o nosso fechamento de semana. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É aquele protocolo importante, né? Conheça os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha aqui de debates. Se você gostar, compartilhe. E não esqueça, o seu comentário, o seu joinha, participe dos nossos chats aqui. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? É uma forma adicional de você apoiar, você estar mais próximo aqui das nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, vou começar aqui com vocês, até dei um peteleco aqui na câmera, com algumas situações aqui que têm me chamado a atenção, né? Termo Bolsonaro preso explode nas redes e na imprensa internacional com o caso das joias. Tanto aliados quanto detratores do ex-presidente se perguntam agora, quando isso ocorrerá? Discussão incomodou Carlos Bolsonaro. Acho engraçado eles lembrarem disso, né? Tanto aliados quanto detratores, né? Detrator é aquele que fala coisa que não é verdadeira, né? Você tá fazendo um ataque injustificado. Não é por outra razão que lá no começo, quando a gente criou o nosso portal aqui, nós fomos incluídos numa lista dos 50 detratores da República, né, do governo Bolsonaro, né, isso secretamente, com dinheiro do governo, que provocou uma ação promovida por mim e por outros tantos amigos aqui na internet contra o governo para que eles devolvessem o dinheiro, a empresa que ganhou o dinheiro para fazer esse tipo de espionagem, à Fazenda, e isso nós conseguimos, né? Além de outras questões também que ainda estão rodando na justiça aí. Mas o Portal do José ficou como detrator número 2. Então, já naquela época, foi uma coisa inusitada perceber que, com pouco tempo na internet, um espaço como o nosso aqui já estava sendo monitorado pelo bolsonarismo e ainda continua, né? Mas, enfim, nunca deixaram que o nosso portal recuasse em 1 milímetro qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de percepção da realidade, porque é o papel nosso de cada vez mais abordar os temas com a verdade que a gente está enxergando, né? Bom, entenda quais são as possibilidades de prisão de Bolsonaro sem eventual condenação. Então, já tem muita gente especulando também o que está faltando. Se ele cometer um escorregão, pode surgir a decretação de uma prisão preventiva, que é uma prisão que é sempre motivada para resguardar uma série de situações. Não é por outra razão que a figura do inelegível tem mudado o seu comportamento completamente, né? Ele atende a imprensa, agora ele dá entrevista, ele não grita mais com ninguém, ele não manda ninguém mais calar a boca, não chama mais de burro, né? Então ele está totalmente modificado, né? E as notícias vão se multiplicando. A justiça diante de Bolsonaro, a coluna hoje da Vera Magalhães. Se a STF não deliberar sob foro para julgar o ex-presidente, pode abrir flanco para sua defesa buscar anulações. Por isso que eu comentei ontem com vocês que já há uma discussão no judiciário para se antecipar um entendimento sobre o que acontece com a pessoa que perde um cargo político,
depois de ter cometido crimes, se as ações ficam ainda sob a competência do Supremo Tribunal Federal, ou se o criminoso consegue se evadir jogando todas as questões judiciais para a primeira instância, para depois percorrer a segunda, a terceira e até chegar ao Supremo Tribunal Federal, o que provocaria, às vezes, muitas decisões divergentes e muitas confusões, causando a impunidade do criminoso na reta final, no final de tudo. Então, para que isso não aconteça, já está sendo articulado no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre esse princípio. O que é melhor para a República? O que é melhor para se fazer justiça? Se isso for feito antes do julgamento de Bolsonaro, ele não vai ter espaço nenhum para recorrer desse assunto, né? A tendência é que o Supremo Tribunal Federal coloque sobre a sua competência todos os delitos que estiveram ali no corpo de um inquérito que se iniciou no Supremo Tribunal Federal. Porque seria uma coisa meio ilógica, o processo todo caminhar no Supremo Tribunal Federal e depois se remeter para um juiz de uma comarca de um estado aqui no nosso país, né? Avaliação da cúpula militar sobre a possível prisão de Bolsonaro. Os militares, gente, já estão vendo que esse negócio do escândalo das joias não dá para defender o ladrão, né? O ladrão, ele consegue engabelar os fanáticos, as pessoas que estão dentro das Forças Armadas, os militares que têm que obedecer a hierarquia, disciplina, enfim, os que não são absolutamente tapados estão conseguindo enxergar que nós estivemos nas mãos de ladrões, de uma quadrilha. E eles sabem disso, eles sabem, os militares que se locupletaram, os que não foram para dentro da máquina pública, ficaram enxergando com reservas, né? O comportamento de um Pazuello da vida, de um Braga Neto da vida, todo mundo enchendo os bolsos de dinheiro, né? Com os vencimentos dobrados, com as vantagens, com as diárias. Esses generais que estavam com o Bolsonaro, eles iam a cultos evangélicos fora de Brasília, só para ganhar uma diariazinha, né? Ficavam lá, faziam oração, voltavam, enfim, cada viagem esse pessoal botava dinheiro no bolso, sem falar nos reloginhos, né? O general Heleno, ninguém fala mais nele, devolveu um reloginho, o seu Gilson da sanfona, o sanfoneiro macabro, todo mundo teve que devolver reloginho. Por quê? Porque o chefe da quadrilha, ele embolsava relógios e aí todo mundo achava, olha, se o chefe da quadrilha, ele está podendo embolsar joias, então não pega mal também, né? Ele não vai reclamar com a gente, ele está se dando bem, vamos nos dar bem também. Então, gente, isso acaba virando um senso comum dentre as pessoas que têm senso, né? Bom, editorial do Estadão de hoje. Contra Bolsonaro, nada além da lei. É isso aí. Não precisa inovar com o Bolsonaro. Aliás, todo cuidado é pouco. E por isso eu tenho afirmado aqui muitas vezes que o ministro Alexandre de Moraes ele não está tendo um comportamento assodado. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Até porque é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes sabe que se ele der prosseguimento em alguma ação contra Bolsonaro, vai cair no colo do senhor Aras e da senhora Lindora Araújo, que são advogados de Bolsonaro, não são procuradores da República, eles são advogados de Bolsonaro, como a gente viu nessa matéria que foi mostrada esses dias, da infâmia do comportamento de Augusto Aras. Temos uma realidade criminosa, temos tensões no nosso país, temos pessoas envolvidas nessas tensões, nesses crimes, e ele simplesmente despacha favoravelmente alguém com quem ele conversou no meio dessas tensões todas. Tá certo isso, Augusto Aras? Precisa ser procurador da República, precisa ser jurista para entender se isso está certo ou se está errado? Uma pessoa que está representando a sociedade república conversando com um criminoso ou com alguém acusado potencialmente de ter cometido crimes contra a nação e depois ter procedimentos arquivados? E não é só isso, né, gente? Nada aconteceu com o Bolsonaro em função de ter havido esse paredão e muitas pessoas acabam esquecendo, né? Mas nós aqui lembramos disso o tempo todo. O senhor Augusto Aras não viu aglomeração, não viu o Bolsonaro fazer aglomeração, ele não viu as mortes que estavam sendo acarretadas aqui no nosso país com essas motocicletas, com ele dar as declarações que ele dava nas suas lives, com os crimes que ele praticava fazendo aglomerações em motocicletas, com a indução que ele fazia dos seus cães de aluguel para irem em hospitais verificarem se os números eram aqueles mesmos. Ele não viu nada de errado nisso. Então é uma coisa absurda. E
isso mostra que sempre houve também uma complacência, uma cumplicidade, um conluio, ainda que implícito, entre os grandes veículos de comunicação e essas estruturas de Estado. Porque eu enxergava isso, eu denunciava isso, outras pessoas denunciavam. Por que os grandes veículos de comunicação nunca cobraram o senhor Augusto Aras, o senhor Arthur Lira, com mais de 150 pedidos de impeachment contra Bolsonaro? Então, gente, essas situações todas, elas causam esse incômodo em todos nós. Nós queremos ver uma reversão desse cenário. E daí eu ter colocado aqui desde o início a minha total energia contrária a uma recondução do senhor Augusto Aras para ser o procurador-geral da República no governo Lula. Então, que se cumpra a lei. E o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, está debruçado sobre essa questão. Já decidir as regras antes do julgamento. E um julgamento correto, honesto, íntegro, sem os advogados da PGR a favor de Bolsonaro, colocará esse criminoso com essa penca de delitos que ele fez contra o nosso país na cadeia. É isso que já começa a ser mais circulado. Bom, a coisa da joia já comentei com vocês, a do Aras também, e eu separei aqui no Portal do José para vocês verem que há mais de 2 anos, estava fazendo uma pesquisa aqui, né, como eu tenho falado nos nossos vídeos aqui, que o Bolsonaro iria para a cadeia. Já falo isso há mais de 2 anos, né? CPI, Bolsonaro, verdade libertará ou dará cadeia? E aí, vários vídeos aqui eu comentei com isso, gente, e não foi nenhum tipo de chute, né, de adivinhação, de cartomância, não. Foi analisando isso que eu sempre fiz com vocês, analisando o comportamento de alguém que é mandatário da República, como funcionam ou deveriam funcionar as instituições, a omissão dos grandes veículos de comunicação, tudo isso junto, sem desconsiderar que no final da história haveria uma prisão por razões políticas, razões jurídicas, assim que essa criatura fosse retirada da presidência da República. Tudo isso que a gente está vendo hoje, gente, a CPI, as joias que foram descobertas, os caras do Bolsonaro traficando dinheiro para um lado e para o outro, fazendo uma série de situações, o transporte de joias dentro de avião, o pai do general do outro que está preso, tirando fotografia de bens subtraídos da República. Tudo isso só está sendo possível porque eles foram derrotados, porque senão a situação ainda estaria com panos quentes em cima e a gente estaria numa situação muito pior sem perspectiva de ver essa gente na cadeia. Essa perspectiva hoje, ela já é uma realidade. Bom, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Mais tarde eu volto, que tem mais assuntos importantes. Eu quero falar de Zanin, que eu adverti aqui várias vezes, né, sobre o que poderia acontecer com a indicação de Zanin e parece que nós cravamos ali, né? Acertamos sobre o que aconteceria e o que acontecerá mais adiante. Eu vou conversar com vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Até lá, tchau!